Olá pessoal, eu sou Rochelle Costa Bumansur, advogada especialista no planejamento patrimonial e sucessório da família, através de uma ferramenta especial chamada Holding Familiar. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a última postagem feita, que dizia bem assim: todos os políticos possuem uma holding patrimonial. Você ainda acha que isso é um mau negócio? Então, pois é. Todos os políticos possuem. E não é só aqueles que têm muito patrimônio, não. O Henrique Meirelles, o João Amoedo, sim, eles têm muito patrimônio. Eles já eram muito ricos antes de entrar para a política. Mas outros políticos que não têm um patrimônio assim tão vasto, também construíram sua holding patrimonial, sua holding familiar. A exemplo de Marina Silva, do Fernando Haddad, para citar os últimos presidenciáveis, e do Jair Messias Bolsonaro. E eu vou mais longe. Se você quiser fazer uma pesquisa e identificar aí na sua região, com certeza os deputados federais, os deputados estaduais, os prefeitos, até mesmo os vereadores, eles têm constituído uma holding familiar. Mas por quê? Será que seria apenas por conta da eficiência em relação ao inventário? Eficiência que eu digo é a economia, a grande economia com relação ao inventário? Será que seria apenas essa questão? Não, tá? Eles especialmente, particularmente, constituem holding familiar ou holding patrimonial por conta da proteção patrimonial que essa empresa holding pode trazer para o seu patrimônio. E aí algumas pessoas têm uma ideia um pouco equivocada de assim: eu não vou colocar os meus bens que levei a vida inteira para construir dentro de uma empresa, porque as empresas são vulneráveis. Esse raciocínio não está de todo errado. Acontece que no caso da construção da holding familiar, nós pegamos uma empresa e chamamos ela de cofre, porque a única razão dela existir é de colocar e guardar o seu patrimônio dentro dessa empresa. Ela não terá atividades nem funcionários, e isso daí reduz o risco que essa empresa pode sofrer, que os sócios dessa empresa possam ser atingidos. Então, na holding nós construímos uma empresa sim, porém é uma empresa cofre, que nós chamamos de cofre, porque ela tem como único objetivo guardar o seu patrimônio. E por que fazemos isso? Porque na lei de SAs, que é a Lei de Sociedades por Ações, onde está regulamentado a holding, a constituição das empresas, é permitido que se faça isso. Esses políticos e aquelas pessoas que tiveram acesso a essa informação sempre optam por colocar o seu patrimônio, os seus bens dentro da holding, por estarem mais protegidos. Certo? E aí você vai dizer: ah não, mas existe a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é a Justiça do Trabalho, ela vem com a mão pesada, muito utilizada também aí no direito de família, em questões de divórcio. Acontece que a holding patrimonial, o primeiro objetivo dela é não cometer atos ilícitos. O sistema do planejamento sucessório, ele não pode se prestar a cometer atos ilícitos, porque se for assim, todo esse sistema que foi montado, ele pode ser sim atingido por uma desconsideração da personalidade jurídica. Porém, a jurisprudência criou uma ideia, trouxe ao longo dos anos uma ideia de que era muito fácil e muito comum fazer uma desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para atingir o patrimônio dos seus sócios, o patrimônio particular. Com a reforma trabalhista de 2017 e especialmente com a Lei da Liberdade Econômica de 2019, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela ficou expressa em lei, ou seja, o que era subjetivo, o que era amplo, agora está definido em lei. Então, as hipóteses em que pode ser configurado os dois requisitos, que são desvio de finalidade ou confusão patrimonial, estão descritas
na Lei de Liberdade Econômica. E o que seria um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial? Bom, o desvio de finalidade, basicamente, assim, para vocês entenderem, para eu não entrar muito no juridiquês, o desvio de finalidade ele acontece quando a empresa é constituída para fraudar credores, o que não é o objetivo da holding. Então, quando você cria aquela empresa já com dívidas de execuções anteriores, você está lá executado, tá respondendo, e você cria a empresa, coloca os seus bens lá dentro para fraudar, com a intenção de fraudar credores, isso é um claro desvio de finalidade, razão pela qual a lei permite a desconsideração da personalidade jurídica. Já a confusão patrimonial, ela ocorre quando há uma confusão das obrigações da empresa com as obrigações do sócio. Vou dar um exemplo. Eu pago a escola da minha filha na conta da empresa, com o dinheiro da empresa. Eu coloco gasolina no meu carro com o cartão da empresa. Então, essa confusão patrimonial entre obrigações do sócio e obrigações da empresa, quando elas se confundem e ficam confusas, constitui uma confusão patrimonial. Por conta dessa delimitação que a lei de 2019 ela trouxe claramente, né? Agora é preciso que se comprove que aquela empresa holding ela foi constituída com o objetivo de fraudar credores. É preciso a prova que ela foi constituída para fraudar credores ou que houve essa confusão patrimonial. De modo que essa discussão subjetiva da jurisprudência sobre o que seria passivo de desconsideração da personalidade jurídica ou não caiu por terra, tornando a holding cofre, o planejamento sucessório através de uma empresa muito mais eficaz.